Esse vai ser o vídeo mais didático que você vai ver sobre obesidade. Se você não me conhece, eu sou a Dani, eu sou psicóloga, trabalho com comportamento alimentar e aqui no canal a gente vai além da comida. O que esse monte de balões tem a ver com o seu processo de emagrecimento? Calma que eu vou te explicar, minha senhora. Quando você começa a engordar, o seu organismo, ele começa a produzir células adiposas, ou seja, células de gordura. Então, ele começa a produzir várias quantidades de células de gordura no seu corpo. À medida que você vai ganhando peso, você vai realmente aumentando peso na balança, o que acontece é que todas essas células, elas vão aumentando de tamanho. E é aqui que você pode pensar que Dani, então, se eu começo a emagrecer, isso significa que todas essas células de gordura que o meu corpo produziu, elas vão ser eliminadas, né? Porque eu tô perdendo peso na balança, eu tô perdendo medidas, então isso significa que todas essas células de gordura que o meu corpo produziu, ele vai expelir elas de alguma forma. E é aqui que você se engana, minha senhora. Não é bem assim que acontece. À medida que você vai emagrecendo, a única coisa que acontece é que essas células de gordura, elas vão apenas murchando. Elas não diminuem de quantidade, elas só diminuem de tamanho. Calma aí que eu vou tentar estourar um balão, que eu quero fazer uma didática aqui. Calma. Ui! Então, suponhamos que você emagreceu, e aí você perdeu peso, você perdeu medidas, né? E o que acontece? Acontece isso aqui, ó. A sua célula, ela murcha, tá vendo? Ela murcha. Calma aí que eu vou tirar já esses balões daqui, calma. Agora sim. O que acontece é que todas as suas células de gordura, suas células adiposas, elas simplesmente murcham. Elas não reduzem de quantidade, elas reduzem apenas de tamanho, mas elas continuam existindo ali dentro do seu corpo. Então, minha senhora, esse bando de células murchas que ficam aqui, eu não vou estourar todos os balões porque vai fazer uma bagunça danada, né? Então, assim, veja bem a quantidade que tem ali, não vou estourar todos. Mas, imagine que use a sua imaginação junto comigo, nossa criatividade aqui, a minha com a sua. Imagine que todos esses balões foram estourados e a gente murchou todos eles, ficou aqui só os plastiquinhos, né? Então, imagine isso. Todos esses balões murchos estarão dentro do seu corpo, minha senhora, só esperando um superávit calórico acontecer. Pois é. Reganho de peso, ele acontece com uma velocidade maior, de uma forma mais fácil, porque o seu corpo não precisa mais produzir aquelas células adiposas. Elas já estão aí, meninas, só esperando você dar bobeira, entendeu? Por isso que aquela lógica de efeito sanfona acontece muito. O engorda, emagrece. Aí eu emagreço 3 quilos, ganho 5. Emagreço 2, ganho 4. Então, isso acontece de uma forma muito mais fácil também por conta disso, menina. Já se sabe que essas células de gordura e esse processo de ganho e de perda de peso, eles alteram algumas funções orgânicas mesmo, algumas funções do seu próprio corpo, do seu próprio organismo. Então, por exemplo, à medida que você começa a emagrecer, os seus hormônios de fome e saciedade sofrem alterações. Como o seu corpo, ele não entende que você está emagrecendo porque você está querendo melhorar a sua saúde, se sentir melhor com o seu corpo, na sua própria pele, na verdade ele acha que você está morrendo, né? Passando dessa para uma melhor, ele começa a entrar num modo de defesa, de proteção. Ele está tentando te proteger de alguma forma. E como que ele faz isso? Ele faz isso aumentando o seu hormônio de fome. Porque ele pensa assim, essa criatura não está comendo, né? Não está comendo, daqui a pouco não vai estar aqui mais, né, nesse mundo, misericórdia, não. Então aí o que ele faz? Ele aumenta a sua fome e ele diminui o seu hormônio de saciedade. Então é como se você sentisse sempre mais fome à medida que você começa a emagrecer e menos saciedade. A gente inclusive tem uma estimativa, e aí é uma estimativa mesmo, que a cada 1 quilo de peso perdido, a sua fome aumente em 100 calorias. E o seu metabolismo, ele tende a ter uma redução também, de 20 a 30%, né, de calorias nesse caso.
O que acontece é que o seu metabolismo tem essa lógica, né? De que, se eu emagrecer, então meu metabolismo ele começa a cair, ele começa a reduzir. A verdade é que o seu metabolismo, ele se ajusta conforme o seu peso. Então, uma pessoa que pesa 100 quilos vai ter um metabolismo muito maior do que uma pessoa que pesa 60, 70 quilos. Por quê? Porque o seu metabolismo, ele vai ali no compasso do peso que você tem. Então, minha senhora, veja bem, imagina o seu contexto nesse processo de emagrecimento. Então, imagine que você está num processo de emagrecimento e você entende que a partir do momento em que você começa a emagrecer, as suas células de gordura, as divas maravilhosas aqui, elas não vão embora. Elas não somem, menina. Elas continuam ali, ó, firme e forte, amigas para sempre, né? Eu ia falar aquele ditado que é mais que amiga, friends. Aí minha cabeça pensou mais rápido que minha fala. Mas é isso, sabe assim? Mais que amigas, friends, pois é. Então, elas continuam ali com você, mesmo que você emagreça. E como a gente tem todas essas alterações metabólicas do seu organismo, a gente ainda tem mais um fator, como se não bastassem todos os outros, que é o fator de que o seu corpo, ele tende a buscar uma certa homeostase de peso. Ele tende a buscar um peso ideal. E ele entende como ideal sempre aquele maior peso que você já alcançou na vida. Então ele vai sempre tender a te fazer alcançar aquele peso de novo. Sabe assim? Então ele vai estar sempre entendendo que o ideal de peso é aquele máximo que você já atingiu na vida. Percebe como que tudo isso só facilita o seu processo de reganho de peso? E que o emagrecimento ele é muito mais complexo do que simplesmente fechar a boca e ir para academia. Por isso que essa ideia, minha senhora, de emagrecimento definitivo, ela não existe. Então, se alguém falar isso para você, se alguém vender isso para você, tome muito cuidado, porque emagrecimento definitivo não existe. Até porque obesidade é uma doença crônica e multifatorial. Isso significa que a gente não fala em cura, a gente fala em remissão de sintomas, a gente fala em tratamento e, graças ao bom Deus, obesidade é uma doença que não tem cura, mas que tem tratamento. E o tratamento ideal, você já imagina, né? É com uma equipe multidisciplinar, que envolve psicologia, nutrição, medicina e educação física. E isso pensando que esse tratamento ele precisa funcionar, ele precisa ser sustentável para você e para sua vida. Esse é um tratamento que vai mudar a sua vida de forma estrutural, vai mudar absolutamente tudo. É uma mudança de hábito realmente. Hábito alimentar, hábito de higiene de sono, hábito de saúde mental, de atividade física. Então, é uma série de fatores que vão mudar a sua vida como um todo. E isso precisa ser sustentável dentro da vida que você leva, precisa considerar os fatores que você vivencia e que te atravessam, para que você consiga sustentar esse processo e essa mudança por mais tempo possível. Agora, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, encaminha esse vídeo para quem também está passando por esse processo de emagrecimento com você e me conta aqui embaixo se isso que eu te contei hoje foi uma novidade para você ou se você já sabia. Até quarta que vem. Beijos!